A paz do Senhor a todos, hoje estaremos iniciando uma nova série chamada Fake Gospel. E aqui nessa série nós estaremos desmentindo as doutrinas mais absurdas que estão sendo pregadas nos dias de hoje. E o primeiro vídeo vai falar sobre a fé fake. Por que nós usamos essa palavra de maneira tão errada? E conhecemos aquelas famosas frases do que, o que importa é ter fé em alguma coisa. Eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Jesus, eu não preciso ir para a igreja. Famosas frases que serão abordadas neste vídeo e entenderemos o real sentido da palavra fé. Amém? A paz do Senhor a todos, hoje estaremos falando sobre a fé fake. E para que a gente saiba identificar se nós estamos tendo uma fé fake ou o que é uma fé fake, nós precisamos entender a fé verdadeira. E para que a gente entenda a fé verdadeira, precisamos do conceito bíblico do que é a palavra fé. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Num universo onde as fake news estão cada vez mais presentes, imperando, é morte para lá e morte para cá, é acidente para ali, tudo falso, fake news para todo lado, não seria diferente com a fé. Então tem se propagado um conceito, uma notícia de fé totalmente diferente dos padrões bíblicos. E é isso que acontece porque o homem ele é da sua natureza tentar deturpar, de transformar o que é santo em profano, num paraíso lindo, num mundo onde jaz o maligno, pecado, destruição, violência, corrupção. Mas para que a gente venha entender o real sentido de fé, nós precisamos olhar para a palavra fé e ver qual é o seu conceito. Primeiro, a palavra fé ela vem do latim, fide, que significa adesão de forma incondicional a algo ou pessoa que considera a verdade. Segundo, absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, ter fé é aderir de forma incondicional, depositar sua confiança em alguma coisa. E a fé verdadeira é justamente nós pegarmos o conceito gramatical da palavra fé e aliarmos ela a Deus. Ou seja, termos justamente essa decisão de forma incondicional aos padrões de Deus para a minha vida, à vontade de Deus para a minha vida. É eu ter a absoluta confiança e depositar isso em Deus. Nós já vimos aqui o conceito bíblico que se encontra em Hebreus sobre a palavra fé. Nós já vimos aqui o conceito literal, segundo os dicionários, do que é fé. Agora nós vamos ao conceito das pessoas em relação à fé. Primeiro, vale ressaltar que a palavra fé se tornou banal. Em qualquer lugar, em qualquer boné, em qualquer camisa, em qualquer nome de mercadinho, de empresa, a palavra fé ela está ali. Mas o conceito verdadeiro ela se perdeu. Por quê? Porque no seu contexto bíblico e literal, a palavra vai causar transformação. Nós não vimos que a palavra fé é uma adesão de forma incondicional, é a gente depositar a absoluta confiança. E nós não fazemos isso, nós simplesmente temos uma fé vazia. Ou seja, sem isso, a pessoa pode ter fé e ser uma pessoa imoral. Nós temos vários exemplos de pessoas que dizem ter fé em Deus, dizem fazer parte, vamos dizer, de uma religião e ser totalmente imorais, estar em rodas de conversas de conteúdo, estar em rodas de fofocas. Isso não é ser cristão, isso não é ter fé em Deus. Mas as pessoas elas aderem àquela frase, mas eu tenho fé em Deus. E isso acaba sendo uma palavra tão vazia quanto a pessoa que profere a mesma. Por quê? Porque hoje, no momento que nós estamos vivendo, o que vale? É ter fé. Não importa em que ou em quem, mas é ter fé. E isso não é verdade. Porque se eu falar que fé não salva ninguém, sabe o que vai estar escrito em Tiago 2, versículo 18? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Tiago vai dar o exemplo de uma pessoa que com seus frutos, a sua forma de vida vai mostrar que tem fé. Então o que vale não é eu dizer que tenho fé, mas eu mostrar através de uma vida transformada em Cristo Jesus que eu tenho fé. Por isso precisamos entender e compreender o que é fé. Lembra que eu disse que fé não salva ninguém? Sabe por que eu disse isso? Porque fé é o processo que nos leva à salvação a Cristo Jesus. Então o fato de eu dizer, ou de nós dizermos que nós temos fé em Deus, não nos torna ninguém cristão ou salvo. O fato de eu dizer que eu tenho fé não me diz que eu sou salvo, que eu vou morar no céu, não. Porque como nós vimos em Tiago 2,18, é através dos nossos frutos que nós vamos saber se nós temos uma fé verdadeira ou uma fé fake. Porque é através dos frutos que se conhece a árvore. É dos frutos bons que eu vou saber se uma árvore é boa. Então, os bons frutos são a prova de uma fé verdadeira, uma fé originada. Porque a fé isolada não salva ninguém. Efésios 2, versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé em si não salva. Por quê? Porque ela é o processo, A fé é a porta para o caminho com Deus. Então, o fato de eu ter uma fé vazia, ela não vai me salvar. Por quê? Segundo Efésios 2:8, a fé é o processo. É mediante a fé que nós alcançamos a graça e a salvação em Cristo Jesus. Então, a fé é o que me leva a uma nova vida, sendo uma nova criatura em todas as áreas da minha vida. Isso vai estar em 2 Coríntios 5,17. Que a fé, ela vai me levar a uma nova vida, sendo uma nova criatura em todas as áreas da minha vida. Então, por isso que nós falamos que a fé em si, ela não salva ninguém. Ainda mais o conceito errado que nós temos de fé, porque a fé justamente ela vai me levar a essa mudança, a essa transformação. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando eu passo a ter essa fé, a fé verdadeira, a original, ela me causa essa transformação. Ou seja, como nós falamos, é o processo, é a porta de entrada para uma vida com Deus. Agora, depois de nós termos abordado esse tema fé de maneira bem resumida, faça uma reflexão. Será se a minha fé ela me levou ao arrependimento, que é mudança de atitude? Se eu continuo na mesma vida de antes, então a minha fé ela é fake. Porque muitas das vezes nós nos agarramos a essa fé vazia que nós temos e nós pensamos que ela é suficiente para nos levar para o céu. Mas como nós já abordamos, nós sabemos que a fé ela é só o processo, é a porta de entrada para uma vida com Deus. A fé verdadeira requer renúncia. Lembra da porta? Quando você entra, inicia o caminho estreito e de renúncias, mas que leva para a vida eterna. A vida com Deus não é fácil, é cheio de renúncias. E a principal renúncia é o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, que muitas das vezes nos afasta de uma vida com Deus. Amém?